Então, pessoal, para terminar, eu quero falar aqui de RIF em algumas situações fisiológicas, tá? Para ver como que a gente entende que RIF está funcionando no metabolismo de lipídio em condições de doença, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês rapidamente sobre RIF no câncer. Por que RIF no câncer é importante? Se você pensar num tumor sólido, enquanto as regiões externas do tumor estão em contato com vasos sanguíneos recebendo oxigênio, estão ali relativamente bem, pode ser que as células do interior do tumor estejam em hipóxia, porque os vasos sanguíneos não conseguem entrar no tumor para levar oxigênio para essas células. Então, você pode ser um papel importante de RIF para o tumor naquela situação. Tá? Então, uma das proteínas importantes dessa situação é essa caseína quinase 1-delta. Tá? Se eu faço a inibição farmacológica dessa proteína, eu tenho um aumento da atividade de RIF. Como eu consigo ver isso? Aqui, tá? É uma forma de você conseguir ver em vivo se o fator de transcrição está funcionando mais ou menos, é ver onde ele está. Para um fator de transcrição funcionar, ele tem que estar onde o gene está, que é no núcleo. Tá? Se eu começo a ver que o meu fator de transcrição está mais no citoplasma do que no núcleo, isso é um indício de que ele está funcionando pouco. Se eu vejo ele concentrado no núcleo, isso é um indício de que ele está funcionando mais. Tá? Então dá para ver aqui, em situações no controle, que eu tenho uma marcação, até uma marcação de RIF no núcleo, mas não está muito forte, tá? Quando eu faço a inibição dessa caseína quinase, com esse inibidor farmacológico, eu começo a ver que eu tenho mais RIF presente no núcleo. Isso é um indício de que eu tenho uma atividade de RIF 1-alfa aumentado, tá? Qual a consequência disso? Primeiro, eu tenho um aumento da expressão de lipina. Lembra, lipina é aquela enzima envolvida com a síntese de triglicerídeos. Então, quando eu tenho aqui normoxa, nada muito emocionante, mas se eu coloco um hipóxia, eu tenho um aumento de RIF, tá? E um aumento da expressão de lipina 1. Mas se eu tenho a inibição da caseína quinase, eu tenho um aumento ainda maior da expressão de lipina, tá? Se eu tenho mais de lipina, o que acontece? Eu tenho um aumento da quantidade de gotículas de lipídio. Então aqui, de novo, normoxa, nada emocionante. Mas se eu coloco um hipóxia, RIF está presente no núcleo. Mas se eu tenho caseína quinase inibida, eu tenho mais ainda. RIF no núcleo tem uma atividade maior de RIF, e eu tenho um aumento da quantidade de gotículas de lipídios, que estão aqui marcadas em vermelho. Uma outra proteína envolvida no tumor importante, uma quinase importante é a ER, que é a quinase regulada por sinais extracelulares. Então, de novo, quando eu tenho atividade de ERK, eu tenho uma redução na atividade de RIF. Tá? Então, aqui no controle, RIF está lá no núcleo, que é o que está marcado em verde aqui. Mas eu tenho atividade de ERK, RIF passa a aparecer bastante no citoplasma, então isso me mostra uma redução na atividade de RIF. Com isso, eu tenho uma redução na expressão de lipina, então aqui eu tenho um controle, a expressão de lipina é alta. Se ERK está ativada e RIF agora sai do núcleo, eu tenho uma redução da expressão de lipina. E com isso eu tenho uma redução do acúmulo de lipídios. De novo, em normox, nada muito emocionante, mas em hipóxia eu tenho um aumento da quantidade de lipídio. Mas se ERK está ativada e inibindo o RIF, eu tenho uma redução do acúmulo de lipídios nessa célula. RIF também está envolvido na obesidade e na síndrome metabólica, embora, vou mostrar para vocês mais para frente, a direção com que RIF age no metabolismo, especialmente na situação de obesidade, como um promotor ou como um supressor, a gente tem dados contraditórios, então a gente não está nada acertado na literatura de como funciona. Vou mostrar alguns dados mais para frente para vocês. Mas a ideia é que no tecido adiposo, pelo menos, quando você tem um excesso de hipertrofia do tecido adiposo, ou seja, de novo, as células estão crescendo, mas não estão se dividindo, então elas estão ganhando massa de gordura, então elas vão crescendo, ficando com um tecido adiposo com poucas células muito grandes. Isso causa hipóxia porque eu tenho uma dificuldade de irrigação desse tecido. Tá? Então, se eu tenho hipóxia, eu vou acabar tendo atividade de RIF 1-alfa. Quando o RIF está ativado, ele bloqueia a sirtuína. Qual a importância de sirtuína nesse processo aqui? A sirtuína é uma proteína deacetilase. Tá? Então, ela tira acetil de proteínas. E lembra, já falei algumas vezes de acetilação durante essa semana. E a acetilação funciona como uma fosforilação, uma glicosilação, então uma modificação pós-traducional que ativa ou desliga proteínas. Tá? Um dos alvos de sirtuína é PGC1-alfa, que eu já falei também nessa aula para vocês. Quando o PGC1-alfa está deacetilada, ou seja, quando a sirtuína está ativada, deacetila PGC1-alfa,
PGC1-alfa então está ativado e aumenta a quantidade de mitocôndrias, aumenta o gasto energético. E isso, teoricamente, vai dar uma proteção contra a obesidade, porque você vai gastar mais energia. Por outro lado, quando a sirtuina não está ativada, PGC1-alfa vai ficar acetilada, vai ficar inibida, com isso você vai ter uma redução do gasto energético e uma tendência à obesidade. Tá? Então o RIF pode ser central nesse processo, porque se o RIF estiver ativado, ele vai bloquear a sirtuina e vai direcionar você para um aumento de gordura, tá? Deixando uma tendência maior para obesidade. Tá? Isso aqui é para tecido adiposo, em alguns outros tecidos isso pode mudar, é por isso que talvez os resultados são, de certo modo, contraditórios, como eu vou mostrar para frente para vocês. Então, por exemplo, se eu faço hipóxia e olho o fígado acumula gordura. Tá? Então, estou medindo aqui gordura hepática. No controle, eu tenho esse nível de gordura hepática. Se eu faço hipóxia, o fígado acumula gordura. Ainda no fígado, se eu faço a expressão de um RIF mutado, tá? Um camundongo transgênico está expressando um RIF mutado, e esse RIF ele é incapaz de ser inibido, tá? Então ele está sempre ativado, eu tenho um acúmulo de gordura no fígado e esteatose hepática. Tá? Então eu estou olhando essa coluna aqui, esse aqui é o controle, o fígado tem essa cara bonita aqui. Se eu faço a expressão de um RIF que não pode ser inibido, eu tenho um fígado, uma cara mais gordurosa, eu tenho um monte de gordura presente no fígado em infiltração de macrófagos. Tá? Se eu faço a deleção de VHL, tá? E VHL é um inibidor de RIF, então se eu faço deleção de VHL, de novo eu tenho um RIF superativado, eu tenho o mesmo efeito. Então eu tenho um fígado esteatótico, cheio de gordura e infiltração. Alguns dos dados mostram o RIF como um supressor de obesidade, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Então a primeira coisa que eu vejo é que a hipóxia inibe a adipogênese. Isso faz sentido porque se você não tem oxigênio, não faz muito sentido você ter divisão celular. Porque você não tem oxigênio para manter uma célula, que já para manter duas. Tá? Então, se eu estimulo o tecido adiposo a fazer a divisão celular, a adipogênese, e no hormônio, elas começam, os adipócitos começam a aparecer, tem um acúmulo de gordura nas células, mas tem reduções do nível de oxigênio, não vejo essa diferenciação. Então, a hipóxia inibe a adipogênese. Se eu faço a superexpressão de um RIF inativado, tá? Então eu tenho evito o sinal de hipóxia, eu tenho um camundongo com aumento de ganho de peso. Tá? Então aqui o camundongo transgênico, expressão do RIF inativado, ou seja, que seria uma célula insensível aos níveis de oxigênio, tá? Porque não vai ter o sinal de RIF, tá? Esse camundongo ganha mais peso. E se eu olho o tecido adiposo marrom desse camundongo, o tecido adiposo marrom desse camundongo está mais gordo. Tá? Isso indica então que ele está menos catabólico. Tá? Então isso indica que RIF poderia ser um supressor de obesidade. Quando eu tenho um RIF menos ativado, eu tenho um camundongo que está ganhando mais peso. Além disso, quando eu tenho o RIF ativado, tá? Então eu estou deletando, aqui estou um camundongo que eu deletei PHD2, que é uma proteína envolvida também com a inativação de RIF. Então se eu tiro essa proteína, eu tenho um RIF mais ativado. Esses camundongos estão resistentes à obesidade induzida por uma dieta rica em gordura. Tá? Então aqui eu olho o peso do camundongo, 12 e 18 semanas sobre uma dieta rica em gordura, e os camundongos que têm RIF ativado têm peso menor. Tá? Então eles estão ganhando menos peso quando tem ativação de RIF. Por outro lado, quando eu tenho a deleção de RIF no tecido adiposo, tá? Se eu tiro o RIF no tecido adiposo e dou uma dieta rica em gordura para o camundongo, eu tenho agora um camundongo que está ganhando menos peso. Tá? Então antes, quando eu tirava RIF, eu tinha um camundongo que estava ganhando mais peso. Um camundongo geral. Se eu tiro o RIF do camundongo, o camundongo acaba ganhando mais peso. Quando eu vou para o tecido adiposo, isso pode mudar um pouco. Tá? Então se eu deleto o RIF no tecido adiposo e dou uma dieta rica em gordura para o camundongo tem uma redução do ganho de peso. Tá? Então aqui eu estou, nesse momento aqui eu estou fazendo a intervenção genética, tá? Então eu estou deletando RIF no tecido adiposo. Tá ruim de ver aqui, mas essa bolinha aqui, tá? Então
o camundongo aqui, comparando essa linha aqui, o camundongo está ganhando peso, que é o camundongo controle sobre dieta rica em gordura, mas se eu tiro o RIF, o camundongo começa a ganhar menos peso, tá? E com o camundongo ganhando menos peso, eu tenho uma melhora no quadro de resistência à insulina. Então aqui eu estou fazendo um teste de tolerância à insulina, injeto insulina no camundongo, aqui o camundongo controle está respondendo pior à insulina do que o camundongo sem RIF, tá? Então aqui eu tenho o RIF como um promotor da obesidade. Quando eu tiro o RIF do tecido adiposo, o camundongo ganha menos peso. Se eu faço a inibição farmacológica de RIF aqui agora, tá tô dando então um fármaco, uma droga lá que inibe RIF, eu tenho uma redução da resistência à insulina. Então aqui estou medindo a resistência à insulina por voma, tá? Então os camundongos que receberam o inibidor de RIF estão menos resistentes à insulina, provavelmente porque eles estão com um ganho de peso menor numa dieta rica em gordura de novo. Então quando eu deleto o RIF, os camundongos aqui estão ganhando menos peso. Eu já tinha mostrado isso antes para vocês no vídeo passado, então eu sei que a hipóxia inibe a lipólise, tá? Então estou comparando aqui essa barrinha aqui, tá? Essa barrinha branca com essa barrinha branca aqui. Então aqui o camundongo em normóxia tem esse nível de lipólise. Se eu coloco o camundongo em hipóxia, eu tenho uma redução da lipólise, tá? Então, pensando nesse sentido, RIF estaria inibindo a capacidade da célula de jogar gordura para fora, do tecido adiposo de quebrar gordura, logo você teria uma promoção da obesidade, tá? Se eu faço a ativação de RIF, agora de novo pela deleção de PHD2, então isso aqui é um inibidor de RIF, se eu tiro o inibidor, RIF agora está superativado, eu tenho uma redução, que são as barrinhas pretas aqui, tá? Eu tenho uma redução da lipólise, tanto a lipólise basal como a estimulada farmacologicamente, tá? Então eu tenho uma redução geral da lipólise, então que seria um excesso de uma simulação de um excesso de hipóxia. E se eu tenho menos lipólise, eu tenho um aumento da quantidade, do tamanho dos adipócitos. Os adipócitos estão maiores. Tá? Então tem um outro sinal, um outro dado que está me mostrando que talvez no tecido adiposo RIF pode ser um promotor de obesidade. Então esses dados mostram, como eu mostrei para vocês, mostram que para a obesidade a gente tem vários dados contraditórios, o que a gente não sabe muito bem em que situação que RIF está funcionando, promovendo ou suprimindo a obesidade. Isso não está em discussão na literatura. Para a doença hepática gordurosa, vamos ver o que acontece, tá? Então, uma coisa que a gente sabe é que você dá álcool para o camundongo, ou álcool para as pessoas também, você tem um aumento do fígado e um aumento da quantidade de gordura hepática, tá? Então, o álcool ele gera um monte de acetil-CoA, depois de metabolizado, esse acetil-CoA tem que ir para algum lugar e acaba sendo estocado como gordura no fígado. Por isso que você tem uma doença hepática gordurosa alcoólica, então um excesso de cachaça que a gente tomava nas chopadas vai deixar o nosso fígado gordo. Tá? Então aqui você tem um camundongo que está recebendo etanol, ele tem um aumento da quantidade do tamanho do fígado, tá? O peso do fígado aumenta e a quantidade de gordura hepática aumenta também. Tá? Se eu pego esse camundongo que você está tomando cachaça e eu faço ativação de RIF, tá? Se RIF está ativado, eu tenho um aumento desses efeitos. Tá? Então aqui eu tenho, nesse outro parzinho aqui, eu tenho um RIF ativado, tá? Um RIF que está sempre ativado, eu tenho um aumento do peso do fígado e um aumento do acúmulo de triglicerídeos quando eu estou com etanol. Tá? Então o RIF está estimulando esses efeitos já causados pelo álcool. Por outro lado, se eu faço a deleção de RIF, então o camundongo nocaute para RIF, eu bloqueio esses efeitos, que é o que está aqui embaixo. Então o camundongo que está tomando cachaça, de novo o fígado fica maior e fica gordo, aumenta a quantidade de gordura, mas se eu não tenho RIF, isso é totalmente bloqueado, o fígado não aumenta e não acumula gordura. Então está mostrando que RIF tem um papel direto no aumento da quantidade de gordura no fígado. Tá?
E uma outra coisa que é interessante é que o consumo de álcool associado ao tratamento com a LPS, tá, causa dano hepático. Então, a LPS tem um tratamento pró-inflamatório. Tá? Então, se eu dou álcool e LPS para o camundongo, eu tenho um aumento da quantidade de enzimas hepáticas no plasma, então indicando que eu tenho um dano hepático. Mas se eu faço isso, mas não tenho RIF, o camundongo nocaute para RIF, isso também não acontece. Tá? Então o RIF está diretamente ligado com um aumento de gordura hepática e dano hepático numa situação de consumo excessivo de álcool. Tá? Nesse outro modelo aqui, eu tenho um modelo de privação de colina, tá? Para camundongo, que eu estimulo uma doença hepática gordurosa também. O que acontece quando eu tenho RIF nessa situação? Como é que RIF funciona nessa situação? Se eu faço um camundongo sem RIF, nesse caso, tá, com uma direção de RIF sob privação de colina, nesse caso eu tenho um aumento da quantidade de gordura no fígado, tá? Então aqui eu tenho um camundongo no controle, tá? Ele já tem gordura, porque ele já é um camundongo nesse modelo para aumento de gordura hepática, mas eu tenho uma deleção de RIF, nesse caso aqui agora eu tenho um monte de gordura hepática. Tem um aumento da quantidade de lipídios no fígado. Tá? Mas, nesse camundongo eu tenho uma redução de lipina, tá? Então tem menos lipina sendo expressa. De novo, lembra que RIF regulava a expressão de lipina, então, embora eu tenha um acúmulo de gordura, não está sendo causado pela lipina, porque a lipina está de fato sendo reduzida, então tem menos lipina no total, menos lipina nuclear. Tá? E se eu superexpresso lipina, então a lipina que está diminuída, se eu superexpresso lipina, eu bloqueio a falta que RIF1-alfa faz. Tá? Então aqui eu tenho o meu camundongo deficiente em colina, ele tem esse nível aqui de acúmulo de lipídio. Se eu bloqueio o RIF1-alfa, que eu já tinha mostrado aqui em cima, eu tenho mais gordura acumulada. Mas se eu superexpresso lipina nesse camundongo que não tem RIF1-alfa, eu volto para os níveis do controle. Tá? Então, a lipina estaria protegendo o meu camundongo dessa doença hepática gordurosa. Quando eu tiro o RIF diminui, a falta de RIF faz com que a expressão de lipina diminua e eu perco essa proteção. Isso que eu estou falando em camundongos, tá? Eu estou olhando aqui para pacientes, tá? Pacientes obesos, tá? Tem uma maior expressão de RIF2-alfa. Tá? Então, RIF1-alfa não tem muita diferença, tá? Não vejo aqui a expressão dessa proteína, mas RIF2-alfa eu vejo. Então, pacientes não obesos têm uma expressão menor de RIF2-alfa do que pacientes obesos. Tá? E aí, se eu vou para modelos e faço deleção ou inibição farmacológica de RIF2-alfa, eu tenho uma mudança no perfil de acúmulo de lipídios no fígado. Tá? Então, se eu deleto RIF2-alfa, eu tenho uma redução do acúmulo de lipídios no fígado. E se eu faço uma inibição farmacológica, eu também tenho uma redução do acúmulo de lipídios no fígado. Então, isso mostra que a RIF2-alfa está também diretamente envolvida com a quantidade de lipídios que eu tenho no fígado. Quanto mais RIF2-alfa, mais lipídios no fígado eu vou ter. E se eu olho pacientes obesos, isso pode explicar porque que eles têm mais gordura no fígado. Então, uma expressão de RIF2-alfa levaria, ao contrário daqui, um aumento da quantidade de gordura no fígado. Para terminar, então, quero falar então, de RIF nas doenças cardiovasculares, para vocês rapidamente. Tá? Quando eu faço hipóxia, estou falando de doenças cardiovasculares, então arteriosclerose e coração, quando eu faço hipóxia, eu tenho um aumento do acúmulo de colesterol nas células musculares dos vasos, especificamente na presença de LDL agregada, tá? Que é aquela LDL que vai acabar potencializando a formação de placas arterioscleróticas nas artérias. Tá? Então, se eu estou olhando aqui a quantidade de colesterol nas células musculares dos vasos, vou comparar com vocês aqui o tracejado, tá? A linha cheia, que está em hipóxia. Então, quando eu tenho hipóxia, mas com LDL não agregada, tem esse nível aqui, então não faz muita diferença ter ou não ter hipóxia. Tá? Agora, se eu coloco a LDL agregada, que é potencialmente perigosa para
para indução de acúmulo de colesterol nos células musculares, eu já tenho um aumento, tá? Independente de hipóxia ou normóxia, mas se eu olho aqui, em normóxia eu tenho esse nível aqui, mas eu tenho hipóxia, eu tenho um acúmulo ainda maior. Então, a LDL agregada já estimula o acúmulo de lipídios nas células musculares, mas se eu tenho hipóxia, esse acúmulo está ainda maior, tá? Mas o que é interessante é, se eu faço inibição da expressão de HIF-1-alfa, ou seja, estou em geral relacionado com hipóxia, eu tenho um bloqueio desse efeito. Então aqui eu tenho um controle em hipóxia, eu tenho um acúmulo maior de novo aqui, eu já tinha mostrado aqui. Então, sobre hipóxia, eu tenho um aumento da quantidade de colesterol nas células musculares, mas se eu bloqueio o HIF, não acontece. Tá? Então o HIF é importante para esse acúmulo de colesterol. Além disso, eu estou falando de células musculares, aqui eu estou falando de macrófagos, que também são importantes, porque eles que vão fagocitar a LDL vão acabar formando células esponjosas, que vão potencializar a formação da placa de ateroma. A hipóxia aumenta o acúmulo de gotículas de lipídio dos macrófagos. Então aqui eu tenho uma microscopia bonitinha de células controle, macrófagos controle. Se eles ficaram sob hipóxia, eles estão com mais células, com mais gotículas de lipídio. Tá? Então, de novo, hipóxia potencializaria a formação de arteriosclerose. Tá? Aqui eu tenho um camundongo, que é um modelo de indução de infarto. Isso é interessante, porque o infarto é um evento isquêmico que acaba gerando hipóxia naquelas células cardíacas. Tá? Então, quando eu faço um protocolo de indução de infarto, a primeira coisa que eu vejo aqui é que eu tenho uma redução da capacidade cardíaca. Tá? Então, você olha aqui a capacidade cardíaca, capacidade de fração de ejeção. Nesse protocolo aqui eu tenho uma redução da capacidade, estou olhando as barrinhas brancas, tá? Eu tenho uma redução da capacidade cardíaca. Tá? E eu tenho um aumento do tamanho do coração. Tá? Então esse coração aqui aumenta. O tamanho do coração está aumentado. Quando tem esse protocolo de infarto. Então tem uma redução da capacidade cardíaca, uma hipertrofia cardíaca. Tá? Clássico de infarto. Além disso, eu tenho uma indução de HIF-1-alfa. Tá? Então tá aqui, comparando esse primeiro conjunto de 3 barrinhas aqui com esse conjunto de 3 barrinhas aqui. Então eu tenho um aumento de HIF-1-alfa, hipóxia. Tem um aumento de PPR-gama. Tá? Tinha mostrado que quando você tem HIF-1-alfa aumentado, você aumenta PPR-gama. Tá? Eu tenho uma redução da fosforação de Krebs e um aumento da expressão de cerca 2A. Tá aqui. Tá? Então o Krebs está menos fosforilado. E cerca, que está envolvido com metabolismo de cálcio na célula muscular, está reduzido. Tá? O que é interessante é o seguinte: quando eu faço o bloqueio de HIF-1-alfa, tá? Deleção de HIF-1-alfa, eu rever todos esses efeitos. Então, sem HIF, mesmo que eu faça o protocolo de infarto, o coração não aumenta, ele não tem perda cardíaca, tá? E sem HIF eu não tenho aumento da expressão de PPAR gama, não tem redução de fosforação de Krebs e não tem uma redução de expressão de cerca 2A. Então, nesse caso de protocolo de infarto, a presença de HIF faz com que o coração fique pior. Se eu tiro o HIF desse coração, o camundongo, no protocolo de infarto, ele acaba ficando com uma condição cardíaca melhor. Então, em outros papéis de HIF no coração, se eu faço a superexpressão de HIF no músculo cardíaco, eu tenho um acúmulo de lipídios no coração, tá? Então aqui eu tenho coração controle, músculo cardíaco, e aqui marcado em vermelhinho está marcado de lipídios, com red. Então, superexpressão do HIF, eu tenho um monte de gotícula de lipídio aqui. E se eu faço a ativação de HIF pela deleção do seu inibidor, que é o VHL, tá? Eu tenho hipertrofia cardíaca. Então, eu tenho 2 corações aqui. Então, aqui são os knockouts. O coração está muito maior com essa superativação de HIF do que nos controles. Aqui eu tenho um papel interessante de HIF, porque eu tenho uma conversa entre 2 órgãos. Tá? Então, eu vou ativar a HIF no tecido adiposo e vou ter um efeito no coração.
Então, se eu faço a deleção de VHL, isso, como já falei várias vezes, causa uma ativação de RIF, mas que só no tecido adiposo, eu tenho uma hipertrofia cardíaca. Tá? Então, aqui eu tenho controle, o coração está aqui. Se eu superativei RIF no tecido adiposo, eu tenho hipertrofia cardíaca. Tá? Então, está aqui medido em gráfico, então aqui tem um controle. Quando eu tiro VHL superativo, RIF no tecido adiposo, eu tenho um aumento do tamanho do coração. Agora, se eu faço junto com a ativação, se eu tiro o RIF, então tiro o VHL, então eu teria RIF ativado, mas tiro RIF também, eu tenho uma redução. No caso RIF 2-alfa, eu volto para o nível do controle. Tá? Então, a ativação de RIF2-alfa no tecido adiposo, por algum motivo, está causando hipertrofia cardíaca. Então, aqui para terminar, mostrando um envolvimento direto de RIF com placa de ateroma, tá? Então, aqui eu tenho um camundongo modelo para doença coronariana, para acúmulo de gordura nas artérias, que é um camundongo sem receptor de LDL, tá? Então, se eu faço um camundongo nocaute para PHD1, que é um inibidor de RIF, tá? Então logo vou ter RIF mais ativado, tem uma redução, nesse caso, uma redução no tamanho da placa de ateroma, tá? Então eu tenho menos acúmulo de gordura nas artérias, e uma redução do grau de arteriosclerose. Então estou olhando aqui o camundongo controle, eu tenho esse branco aqui, é o quanto eu tenho de arteriosclerose avançada. Se vocês virem aqui, eu tenho uma redução nesse camundongo com superatividade de RIF, tem uma redução do grau avançado, tá? E um aumento de camundongos que estão no nível inicial ainda. Logo, tem uma proteção contra a doença coronariana. Então, pessoal, isso foi a aula gigante dessas semanas, tá? Então, eu falei de vários fatores. Falei de SRBP, que é o regulador central do metabolismo de lipídio lipogênico, está envolvido com síntese de colesterol, envolvido com síntese de ácidos graxos. Falei de CHRBP, que é um regulador central da lipogênese também, mas ele é um sensor de carboidratos, no caso, então regulado por insulina, regulado por tirosina fosfato, pelos níveis de glicose. Então tem o SRBP sendo regulado também por insulina e também por níveis de colesterol, dependendo do tipo de SRBP que a gente tem. Falei de vários PPARs, falei de PPR alfa, delta, gama, cada um com a sua função, e de vários fármacos desenvolvidos em desenvolvimento para eles. E no final falei de RIF, que é um fator relativamente novo envolvido nesse processo, onde tem vários genes com que ele está envolvido. Então a gente sabe bem quais são os genes que RIF parece estar regulando, mas quando chega para situações fisiológicas, o papel de RIF ainda é um pouco contraditório. Então a gente viu dados mostrando que RIF está envolvido promovendo ou suprimindo a obesidade, papéis de RIF ajudando ou piorando a doença cardiovascular. Então, o RIF para metabolismo de lipídios é uma coisa relativamente nova, está meio que na ponta da lança. Então, a gente precisa de mais estudos com esse fator para a gente conseguir entender bem o quanto ele está sendo, em que direção ele de fato funciona, por que a gente tem esses resultados contraditórios, para a gente poder entender melhor e então, usar RIF talvez como um alvo farmacológico para o tratamento de obesidade e das suas comorbidades, certo? Então, na próxima aula eu vou falar para vocês de modelos alternativos para o estudo de doenças metabólicas e obesidade, tá? Então, até lá!